Shalom. O tema de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Basicamente, tem alguns itens que foram separados para a preleção da noite e eu queria abordar dois em especial. Um deles é a indulgência. O tema indulgência, ele acaba trazendo vários outros temas que estão no Evangelho. Então, para a gente começar a falar sobre essas lições tão calorosas, tão especiais do Cristo, eu queria começar com vocês aqui hoje definindo a indulgência. Muitas pessoas confundem indulgência com outras parecidas, palavras muito parecidas, sinônimos, né? Com beneficência, com bondade, né? Mas a indulgência, ela tem um quê? Um pouquinho diferente, que é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Ser indulgente é muito difícil. E hoje eu gostaria que a gente ouvisse essas palavras que Jesus nos trouxe e pudesse tentar aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Porque a indulgência torna a nossa vida bem mais leve. Se ela for praticada realmente como ela deve ser, se ela for exercitada, se ela for utilizada no seu conceito mais puro, mais primordial, a nossa vida fica tão leve, tão feliz. Para entender Jesus, precisamos ser indulgentes. A única forma de compreender Jesus é ser assim. Então eu quero começar definindo indulgência para vocês verem que faz todo sentido. Mas eu também quero trazer que essa passagem da indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo foi trazido a Allan Kardec por meio de um espírito protetor que era um bispo de Bordeaux, João de Bordeaux. Então tem dois espíritos que falam desse tema aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. O José e o João. E o João era um bispo, tá? Da cidade de Bordeaux. E ele traz um ensinamento muito bonito sobre como nós devemos proceder para sermos indulgentes. E o que é mais interessante é a definição dessa palavra. Olha que interessante, ó. O que é indulgência? É ter um sentimento tão doce e tão fraterno que todo homem deve ter para com seus irmãos. Mas poucos fazem uso da indulgência. Quantas pessoas indulgentes será que conhecemos? Que convivem conosco, que se relacionam conosco? Será que somos indulgentes? Olha a definição. Primeiro que é um sentimento. É você sentir. E para você sentir tem que ser algo muito profundo. Da mesma forma como sentimos alegria, como sentimos raiva, como sentimos tristeza, a indulgência deve ser sentida. Então, muitas vezes, nós não damos muita atenção para o significado de algumas palavras. Mas vejam que ele começa dizendo que é um sentimento. Eu não vou agir simplesmente de acordo com o manual de regras, preciso ser indulgente. Eu vou sentir isto dentro de mim. E Jesus sentia isso. Para ele, aquilo era extremamente natural. E nós precisamos praticar isso para entender, compreender e passar a ter em nossas vidas. Agora, ele não diz que é apenas um sentimento. Ele diz que é um sentimento doce e fraterno. Nós, seres espirituais encarnados na Terra, fomos criados para sermos fraternos. E se pararmos para analisar a humanidade de uma forma geral, nós somos seres fraternos, somos fraternais. A maioria de nós. Olhamos as situações que nos chocam às vezes, que nos intimidam, que nos fazem sentir mal. E olhamos para aquilo com desejo que aquilo fosse diferente. Que aquela maldade não prevalecesse no mundo. Porque somos seres fraternos. O grande problema é que as contendas do dia a dia nos fazem esquecer desse nosso sentimento. Porque nós ainda temos uma parte muito grande que é instinto. E na luta pela sobrevivência, na luta do trabalho, daquelas questões que nos fazem, né, agir pelo melhor para mim e para minha família, às vezes eu esqueço essa fraternidade que existe dentro de mim. Mas para desenvolver esse sentimento tão doce e tão fraterno para todos os nossos irmãos, Jesus, ele não olhava para um ou outro irmão
e pensava, com esse devo ser fraterno, porque ele tem um laço sanguíneo comigo. Com aquele não devo ser. Com esse, que é um doutor da lei, devo ser fraterno. Com aquele, que é uma pessoa considerada de má vida pelos judeus, não devo ser fraterno. Ele não fazia distinção desse amor, dessa fraternidade, desta indulgência. Ele era indulgente para com todos. Imaginemos um sentimento tão puro, tão doce, tão singelo que conseguimos ter por qualquer pessoa. Como explicar isso? E aqui a gente entende nas lições desses dois espíritos que a indulgência é algo que está além da nossa compreensão. Porque quando ela olha para o outro ser humano como eu, ela não vê os defeitos. Ela não vê. Quer dizer, não é que ela não vê. Ela vê, mas ela não se incomoda com os defeitos. Em geral, nós queremos conviver com pessoas que não nos incomodam, não é assim? Essa é a lei. Se aquela pessoa me incomoda, eu não vou lá não. Ele vai estar lá. Nossa, ele me incomoda. Eu não gosto de estar com ele. Nós temos essa dificuldade. Porque queremos conviver com pessoas que nos agradam, que nos fazem sentir bem, que nos fazem sentir felizes. Porque ainda somos seres que pensam muito em nós mesmos. Ainda temos esse egoísmo em nós, não é? Mas a indulgência, ela não vê os defeitos. Ela vê, mas ela realmente não se incomoda. Era como Jesus olhava para todos. Você vê além. Você vê a alma. Você vê e não julga, porque você percebe que aquela pessoa, tanto quanto você, está na sua caminhada. É só isso. Ela caminha dia a dia para melhorar, para se purificar, para alcançar o topo da escala evolutiva que nós escutamos sempre aqui na Casa Espírita. A indulgência, ela é muito, muito doce e muito difícil de ser alcançada. Porque nós temos essa dificuldade. Os defeitos que vemos em outras pessoas nos incomodam demais. Agora, sabem por que os defeitos de outrem me incomodam tanto? Se algo está me incomodando demais, é porque eu tenho aquela mesma condição em mim. Sabiam disso? Tudo que me incomoda muito é porque eu sou assim também. Porque eu só consigo me incomodar com aquilo que eu compreendo. Se eu não compreender, não tem como eu me incomodar. Por isso que as pessoas muito virtuosas conseguem se sentir tranquilas em relação àquela pessoa. Porque ela não compreende aquele defeito. Ela não entende o que é aquele sentimento. Ela não tem ele dentro dela. E por isso que pessoas muito virtuosas queremos copiar, porque queremos ser como ela. Mas eu não tenho aquela qualidade ainda, mas eu terei. Se eu admiro algo em alguém, significa que esta virtude já está em mim. Mesmo que no comecinho do desenvolvimento. Porque usamos na maior parte da nossa vida a malevolência, não é? Quando algo acontece perto de nós, vira a fofoca, vira diversão. Já viram um grupinho reunido, seja numa empresa que eu trabalho, seja numa festa entre amigos, num churrasco, numa reunião, e você fala assim, de quem que a gente vai falar mal hoje? Alguém já viveu essa situação? É comum. De quem a gente vai falar mal? Porque a malevolência faz parte de nós. A gente quer falar, nossa, conta, o que ela fez, o que aconteceu? Não é? Você sabia que fulano? Nós gostamos disso ainda. Faz parte da nossa natureza ainda muito instintiva. Não é? Mas a malevolência é algo que nos atrasa a evolução. Porque ela faz com que a gente dê destaque sobre o defeito do outro. A pessoa indulgente, ela faz o contrário. A pessoa indulgente, quando ela vê um grupo de pessoas falando mal de alguém, ela tenta apaziguar. Ela tenta pôr panos quentes, já ouviram essa expressão? Ela tenta fazer com que os outros percebam que aquele irmão, sim, tem aquele defeito, mas que ele não é tão culpado assim de ser daquela maneira. Ela tenta encobrir de alguma forma porque ela não quer dar destaque ao defeito. Ela prioriza dar destaque às qualidades. Imaginem um cenário em que você se posiciona da seguinte maneira. Neste caso, podemos usar o talvez. Pensem na palavra talvez. Talvez ele não soubesse
que ele não deveria agir assim. Talvez ele não tenha visto o carro que fechou ele. Talvez ele esteja sob muita pressão no trabalho e por isso ele ficou tão zangado. Talvez. O indulgente pode escolher a sua atitude e ele pode escolher usar talvez. Quero convidar vocês a praticar a indulgência usando talvez. Se o talvez não for suficiente, que tal a gente tentar usar a palavra só? Vamos exercitar o só? Ele só está tendo um dia ruim. Ela só é muito solitária, muito sozinha, não tem ninguém para estar com ela. Ela só está passando por um momento difícil na vida dela. Ela só, ele só. Ela talvez, ele talvez. E se quisermos pensar nos mais evoluídos, os que estão um degrauzinho além de nós, ele pode pensar assim: ele ainda não aprendeu essa lição. Eu já aprendi. Então eu vou guiá-lo por esse caminho tortuoso do conhecimento. Ele ainda não sabe, mas ele vai saber. Significa que a minha desculpa para aquele irmão é sincera. O indulgente cria, desculpas sinceras para o outro. Conseguimos imaginar um momento em nossas vidas que desculpamos sinceramente e defendemos alguém, mesmo que para a maioria das pessoas aquela pessoa não merecesse defesa. Não é? Ele ainda não percebe o quanto está equivocado, o quanto está errando, o quanto isso magoa os que estão ao seu redor, o quanto isso machuca. Ele ainda não percebe, mas ele vai perceber um dia. Ela ainda não desenvolveu esta virtude, mas ela vai aprender um dia. A indulgência faz com que nós nos tornemos pessoas que olhamos para o erro com uma desculpa sincera. E não que nós vamos ser bobos. O indulgente pode ser confundido com bobo. Ah, ele é bobo. Desculpa tudo, você desculpa tudo. Você desculpa todo mundo. Não é ser bobo. Porque você ainda sabe que aquela falta não deve ser feita. Você ainda pode dizer para o seu irmão, no momento com ele, que ele te dê esta oportunidade. Porque não adianta nada dizer para alguém que está bravo que essa pessoa está errada. Você só vai piorar a situação. Mas se você tiver a oportunidade de dizer para alguém, será que você está olhando para isso com o olhar certo, com o ponto de vista certo? Você já pensou? Aí a desculpa é diferente. Vamos usar o você já pensou. Você já pensou o que você faria se você estivesse no lugar dele? Você já pensou? Você já pensou como seria se você estivesse passando pelo momento que ele está passando? Você já pensou se você tivesse a doença que ele tem? Você já pensou se você tivesse nascido naquela família, como você se sentiria? Isso é indulgência. Praticar a indulgência é praticar o amor. E Jesus nos ensinou isso de tantas formas. De tantas formas. E aí, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, além da indulgência, ele traz o item 9, que é o argueiro e a trave no olho. Creio que vocês já ouviram também sobre esta passagem. E ela é muito bonita, porque ela diz assim, ó: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a regra de ouro do nível atual evolutivo do planeta. Vemos o mal no outro, mas não vemos o mal em nós. Enxergo aquele cisquinho mínimo, irrelevante, quase impossível de enxergar no olho de quem está na minha frente, mas tenho uma trave nos meus olhos para não enxergar quem eu sou. E constantemente fujo de quem eu sou, porque quem eu sou, na verdade, me incomoda. Agora, a boa notícia que eu tenho para vocês é que se você está incomodado com quem você é, ou com o que você faz, significa que você está num ótimo caminho. Se incomode.
Porque esse incômodo que você sente dentro de você, que faz com que você fique o tempo todo, ai, não podia ter agido assim, não podia, é ótimo, não é ruim. Porque é ótimo, porque significa que você compreende essa sombra. E a boa notícia é que se você compreender, você pode abraçar essa sombra. Abraçar de que maneira? Eu sou assim. Eu tenho esse defeito. Sou tudo isso que todo mundo está me dizendo. Mas eu quero mudar isso em mim. Eu abraço porque eu sei sinceramente, do fundo do meu coração, que eu sou falho e imperfeito. E é por isso que eu estou na Terra. Eu sou falho e imperfeito, tenho esse defeito, mas eu vou lutar contra ele. Do jeito que eu consigo. Com as minhas possibilidades. Todos os dias eu vou tentar compreender. Exercitar esse amor que também está dentro de mim. Para que eu elimine esse meu defeito definitivamente. É um pensamento que eu posso ter. Que eu posso conduzir. E assim eu vou buscar me melhorar. O importante nessas situações, e principalmente se eu perceber que eu estou julgando alguém que eu não deveria julgar, é você olhar para a pessoa e entender como ela está funcionando. Depois você chega na sua casa, olha no espelho. Tenta entender quem você é. Tira a trave do seu olho. Eu sou imperfeita, pai. Eu sei que eu sou. Então me ajuda. Me ajuda. Eu sei que vai demorar anos, mas me ajuda a não ser. Me ajuda porque eu tenho infinitas encarnações para trabalhar isso em mim. E se hoje eu cometo um erro, tá tudo bem. Eu posso simplesmente me levantar no dia seguinte e pensar: ontem eu cometi esse erro, mas hoje, Senhor, eu vou fazer tudo o que eu puder para não cometer. Ser indulgente é seguir em frente. Ser indulgente é pensar antes de responder. É acreditar que todos nós estamos no mesmo barco. O mais interessante é que nós que estamos dentro das casas espíritas, às vezes achamos que não estamos sujeitos a esse tipo de tentações, de dificuldades. Mas somos extremamente testados a todos os momentos. Dentro da casa espírita, alguns espíritos aparecem para nós e dizem assim nas reuniões mediúnicas: nós vamos destruir esta casa. Nós vamos dividir vocês. E sabe o que é pior? Que nós somos avisados e nós deixamos, porque cedemos às sugestões, porque ouvimos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa má conduta, os nossos defeitos. Deixamos o nosso instinto prevalecer, porque eu não levo o desaforo para casa, eu não engulo sapo, ele não podia ter feito isso comigo. Quem ele pensa que ele é? É assim que nós somos. Então eles contam para nós que eles vão fazer tudo possível para nos dividir. E por meio de inúmeras ações, eles fazem e conseguem afastar muitas pessoas desse caminho do amor e do bem. Então, quando sentirmos que há alguém buzinando no meu ouvido, quando sentirmos que o que eu estou sentindo eu não devia estar sentindo, é porque eu não deveria mesmo. Quando sentirmos que aquilo que eu vou fazer não é o melhor, não faça. Ouça o seu amigo espiritual. Se abra para a luz. Se abra para a oportunidade de se conectar com a espiritualidade maior, com os espíritos de luz. Vocês acham que Jesus se vingaria de alguém? Vocês acham que Jesus desejaria o mal a alguém? Jesus era indulgente acima de tudo, de tudo, de tudo. Eu trouxe aqui, uma passagem desse livro que eu gosto muito, que é o Evangelho, interpretado por Emmanuel, segundo Mateus, tá? Então, ele fala assim, o olhar de Jesus, que eu quero convidar vocês a praticar o olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Estavam todos na faixa escura, com pensamentos nocivos, querendo buscar vingança, revoltados. Jesus estava muito acima, ele não se detinha nessa faixa.
nós podemos não nos determos nela também. É nossa escolha, nossa decisão. Não devemos arrumar desculpas. É nossa escolha, nossa decisão. Em Bartimeu, o cego de Jericó não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim um amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Jesus não se preocupou se Bartimeu, o cego de Jericó, merecia ou não enxergar. Pensou nisso, ele era indulgente. Ele devolveu a visão àquele irmão que precisava enxergar. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios das sombras, mas sim a irmã sofredora. E por esse motivo, restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria, mais tarde, a mensagem divina da ressurreição eterna. Ele não só não enxerga as sombras que envolvem Maria, ele não só não enxerga o adultério de Maria, como ele, além de ajudar a amparar Maria, além de desafiar todas aquelas pessoas que estavam ali a jogar a primeira pedra, se não tivessem pecado, além de tudo isso, ele torna Maria a mensageira da ressurreição. Porque ela era, tal como todos os outros, uma filha de Deus. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão, devolve-lhe o trabalho e raciocínio à administração sábia e justa. Zaqueu tinha poder, era um publicano, cobrador de impostos, tinha dinheiro. Jesus não olha para ele julgando que ele é alguém que está sentado no dinheiro porque ele está tirando dos pobres. Jesus olha para um homem com potencial evolutivo e dá a ele a oportunidade de mudar de vida, porque todos nós merecemos essa mesma chance. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe com compreensão e carinho, e por isso transforma-o, com o tempo, no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Pedro, Simão Pedro, alguém que foi se transformando por conviver com Jesus, porque Pedro não era daquele jeito. Pedro era muito diferente. Jesus promoveu uma transformação moral em Pedro indescritível. E Pedro foi o responsável por fundar esse agrupamento religioso chamado igreja. Trazer, continuar, perpetuar os ensinos de Jesus. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Vejam isso, traído pela própria ilusão. Alguém aqui se ilude, será? Será que nos iludimos com as coisas da vida? E somos traídos pela ilusão? Pela ilusão do sucesso? Pela ilusão de ser famoso? Pela ilusão do dinheiro? Pela ilusão de tantas coisas inimagináveis, coisas pueris que temos na Terra. Embora, sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, sorguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Judas traiu Jesus, e mesmo assim, Jesus mandou a sua própria mãe para tirar Judas daquela condição de suicida por se arrepender tanto de ter feito o que fez com Jesus. Jesus não se preocupou com o que ele fez, porque ele era realmente indulgente. Nenhuma dessas situações estavam acima do perdão de Jesus, porque a indulgência não enxerga os defeitos da forma que nós enxergamos. A indulgência é realmente essa misericórdia absoluta. É acreditar e entender que todos nós temos uma chance, que todos nós podemos melhorar. É olhar para cada um de nós e ver as infinitas possibilidades que temos como seres espirituais que somos. Seres que estão fadados à felicidade. A felicidade absoluta, quando compreendermos do que depende esta felicidade. O grande problema é que ainda acreditamos na ilusão do mundo material.
Achamos que a felicidade está na matéria, que a felicidade está no que o outro nos oferece. Não entendemos que a felicidade está muito além da nossa compreensão, porque ela está naquilo que nos diz o quanto o outro é mais importante do que eu sou, porque eu amo verdadeiramente. Então eu tenho essa consciência dentro de mim. Dentro de nós, ainda temos uma espécie de gavião justiceiro. Sabe o gavião justiceiro? Aquele que fica lá do alto olhando. Quem é que vai errar? Quem é que vai pisar na bola? Quem é que eu preciso condenar? Esse gavião justiceiro que faz parte do meu instinto. Então eu penso, guerra! Porque eles estão fazendo mal, então a ele devemos fazer guerra. Mas eu esqueço que a guerra leva à guerra, à animosidade. E o que Jesus queria de nós era paz. Então eu peço paz, paz pelo mundo. Só que eu não tenho paz dentro de mim. Então como eu posso esperar que os homens pratiquem a paz no mundo se eu sou parte desses mesmos homens que não têm paz dentro de si? É impossível. Só conseguiremos mudar o mundo. Só conseguiremos ver o mundo em paz quando tivermos a paz dentro de nós. Então eu quero acabar com esse gavião, essa fera. Diminuir esse instinto, fazer vibrar as minhas qualidades, o meu potencial espiritual. Revelar em mim a beleza de ser um espírito iluminado. E quanto mais eu acreditar nisso, quanto mais eu for reto nas minhas ações, quanto mais eu seguir em frente, mesmo cometendo os erros que para mim são imperdoáveis, mais eu brilharei, mais a minha alma transcenderá meu corpo, mais as pessoas se ligarão a mim e me ouvirão. Mas eu trarei pessoas que precisam de ajuda para que eu possa ajudar e crescer mais e mais e mais. Em algum momento, a indulgência será parte de mim, tão natural, tão leve, que eu a praticarei sem perceber. Porque ela fará parte de mim, como faz parte de Jesus. Então convido vocês para serem indulgentes. E para esse convite, vamos fazer a nossa prece de Senhor. Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos permita praticar todos os dias esse amor que está dentro de nós. Olhar para o outro com esse olho misericordioso. Olhar para o outro com a certeza de que Jesus estará sempre comigo. Olhar para o outro pensando que se eu estivesse no lugar daquele irmão, talvez eu não fizesse pior do que ele. Pai, permita desenvolver em mim as minhas virtudes espirituais e eliminar os meus defeitos todos os dias, ouvindo os amigos de luz espirituais que estão comigo. Obrigada por estarmos aqui hoje recebendo a sua luz e que possamos manter em nossos corações essa certeza, essa vigilância todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos tentar manter esse sentimento bom, né? Para que a gente possa tomar o passe, que ele seja mais efetivo, certo?